Oi, seus lindos, suas lindas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para contar para vocês como foi a minha primeira semana fazendo atividade física e também aí uma alimentação mais balanceada. Ainda não é uma dieta, ainda não é uma reeducação alimentar, mas é uma alimentação mais balanceada e controlando melhor as porções. Quem me acompanha lá no Instagram, se você ainda não me acompanha lá que eu tô registrando tudinho nos stories, cada processo, cada exercício, tô postando tudinho. Então, quem me acompanha lá já viu, né, como foi essa semana de atividade física, viu acompanhando todo o meu sofrimento, todas as vezes que eu consegui fazer uma refeiçãozinha bem gostosa e ainda assim saudável. E tá tudinho registrado lá. Se você for pra lá me seguir agora, você pode olhar nos destaques, que aí você não vai perder nem o que já passou. Bom, mas enfim, quem me acompanha lá já viu tudo isso. E hoje eu vim aqui contar pra vocês aqui do YouTube como foi esse processo, como foi essa primeira semana. Antes de mais nada, eu quero contar o porquê, né? O porquê que eu resolvi mudar, precisava mudar, então por que disso agora, nesse momento? Bom, o porquê agora é porque começo de ano é mais fácil da gente se motivar. E o motivo disso, né, de eu estar buscando essa mudança principal é porque eu quero ser mãe. É bem simples. Não é por estética, não é por outras pessoas, não é por nada, além do fato de que eu quero ser mãe e eu quero ser uma mãe saudável. Eu quero ter disposição e energia para cuidar dos meus filhos e antes de tudo, para tê-los, né? Para ter uma gravidez saudável e tudo mais. Então esse é o meu motivo principal e é bem simples. E é o que tem me motivado, mas não é fácil, mesmo com um motivo tão grande. Eu já tentei o ano passado buscar uma vida mais saudável e eu sei que não é fácil, gente. Então eu tô registrando tudo pra vocês dessa vez, pra ver se inclusive me motiva a não desanimar, a não desistir, justamente por ter outras pessoas me acompanhando e por enquanto nessa semana deu certo. Então vamos lá. Fiz exercícios segunda, quarta e sexta e eu fiz caminhada na terça e na quinta, né? Intercalando esses dias de exercícios. No fim de semana eu não fiz. Quem tá me acompanhando é o meu irmão, ele que tá me passando os treinos e me motivando, né? Porque provavelmente se ele não viesse eu não faria. Um dia ou outro aí eu ia deixar o desânimo e a falta de energia e a preguiça e o cansaço falar mais alto. Então assim, sou muito grata por ter meu irmão e eu sempre fui essa pessoa que não consegue fazer as coisas sozinha, sabe? Precisa de alguém pra motivar. Então, pra mim isso é importante. Eu sei que pra muita gente é também. Então, o que eu aconselho já logo de cara é, se você tem dificuldade de começar, busca ajuda de alguém. Seja um personal, seja um amigo, um irmão, um marido, busca alguém pra fazer com você. Não necessariamente você precisa ter um personal. Tem muitos canais no YouTube de exercícios em casa. Eu, inclusive, já fiz algum deles, mas por fazer sozinha, eu não tive forças pra continuar. Eu não tive motivação pra continuar. Motivação eu tenho, né? Que é o querer engravidar. Mas todas as outras coisas acabam falando mais alto. Então, pra mim, ter o meu irmão me acompanhando tá sendo maravilhoso, porque quem acompanha nos stories viu que teve dia que eu tava rezando pra que ele não viesse, mas aí ele veio, e aí eu fiz, e aí ok, porque o meu problema é começar, mas depois que eu começo, tá tudo certo. Quando eu termino, eu me sinto a melhor pessoa do mundo, entendeu? Mesmo que eu esteja suando, morrendo, com o pé super dolorido, porque eu tenho um problema no pé chamado fascite plantar, então meu pé dói muito, então isso é mais um motivo, ou era pelo menos, né? Mais um motivo pra eu não fazer exercícios, pra eu não caminhar. Mas assim, gente, dói, mas eu vou, entendeu? Eu vou com aquele pensamento de já já eu descanso, mas eu vou. Meu irmão acabou de chegar pra gente fazer o treino. Olha a minha cara de ânimo. E falando pro pessoal do Stories que eu tô super animada pra fazer o treino. Só que não. Mas eu sempre sou assim. Antes eu não tô animada e depois eu fico animada. Quando você faz, não faz estar desanimado não. Não. Meu problema é começar. Tudo na vida, meu problema é começar. Mas então, voltando. Meu irmão tá me dando treinos alternados. Não tô fazendo sempre os mesmos exercícios. Justamente pra eu não enjoar e não cansar e não me desmotivar. Então é sempre uma surpresa pra mim. No primeiro dia de exercícios, a gente treinou aqui na sala de casa mesmo, porque a garagem tava ocupada. E pra vocês verem que dá pra fazer em qualquer lugar, né? Então vocês vão ver no videozinho que eu gravei que ele me passou agachamento, polichinelo,
Fizemos um pouquinho de boxe e um pouquinho de abdominal. You go again without remorse, without heart in your head. You're right, but in my head, you are the bad. I wanna show to the world that you're the bad one. You always being bad. That use all my love, use all my time, use all my heart. You beg me to come out with you. I don't know, I'm fine without you. You beg me to come out with you. I don't know, I'm fine without you. E aí, cansou comigo? Foi o primeiro dia, eu fiquei bem cansada, assim, com o peso que eu tô, com sobrepeso, né? Que eu estou, eu fico muito cansada, com muita falta de ar. Mas não é nada impossível, assim, de fazer, sabe? Não é uma coisa que, nossa, eu não aguento mais, eu vou desistir. Eu, ali naquele momento, eu quero morrer, mas eu tô feliz de estar fazendo, entendeu? A sensação é essa, que durante o exercício eu tô vencendo, quando acaba eu penso, venci. Mais um dia. Pelo menos por hoje, eu venci os exercícios físicos. Mas o antes é terrível, gente. Até o momento do meu irmão chegar aqui em casa, eu quero que chova, eu quero ter um compromisso, eu quero qualquer coisa só pra não fazer exercício, entendeu? Só pra ter uma desculpa plausível pra não fazer exercício. Então isso é normal. Tá na hora de fazer caminhada, só que começou a chover. Achei que meu irmão não ia aparecer. E adivinha que acabou de chegar? Fazer caminhada na chuva mesmo, será? Nesse primeiro dia aí, no segundo, no caso, no meu abdômen ficou bem dolorido por causa do abdominal, porque, por incrível que pareça, para algumas pessoas pode ser mais simples, mas pra mim foi o pior exercício desse dia. Mas ao mesmo tempo eu acho bom, porque toda vez que eu faço algum exercício e alguma parte do meu corpo dói, eu sinto que como se estivesse tendo resultado, sabe? Como se estivesse valendo aquele exercício, aquele esforço. Então eu não ligo pra dor, não. Aí no segundo dia fizemos 20 minutinhos de caminhada. Ele sabe que eu não consigo caminhar muito mais que isso por enquanto. Então tá começando aos poucos. E os exercícios, estamos fazendo 3 séries de 3. E aí dá em torno aí de 15, 20 minutinhos, tá? De exercício. Então é bem pouquinho, porque é pra começar mesmo. Porque realmente, né, eu tô com muito sobrepeso. Então eu não aguento correr, por exemplo. Eu não aguento fazer 1 hora de exercícios no momento. Então ele tá indo aí com calma para o meu corpo acostumar, para eu recuperar um pouquinho de fôlego, para eu ir me animando, né, com os resultados, e aí ele vai aumentando gradativamente. What you doing here? 'Cause I don't love you, boy. I wanna show to the world that you're the bad one. You always being bad. What you doing here? 'Cause I don't love you. E aí, tá morrendo? Os pés estão. No terceiro dia ele começou com um aquecimento assim de boxe. Depois ele fez um circuito. Eu gosto de circuito em outras ocasiões que eu já fiz, em academia e tal, porque eu acho que é o tipo de exercício que não me cansa mentalmente, no sentido de que distrai, sabe? Então o exercício é mais rápido e quando você vê, acabou. Mas nesse dia foi um pouquinho sofrido. Não sei se foi os tipos de exercício do circuito ou se foi porque realmente faz muito tempo que eu não faço nenhuma atividade física, mas foi bem sofrido. Mas tudo bem. Quando acabou, tava feliz. Boy, I wanna show to the world that you're the bad one. You always being bad. You beg me to come out with you. I don't know, I'm fine without you. You beg me to come out with you. I don't know, I'm fine without you.
viram aí, né, que ele finalizou cada série com uma corridinha aqui no quintal mesmo, no corredor do quintal. Ida, volta, e na última série mais uma ida e uma volta. Isso pra mim, gente, já é terrível, já é a morte. Mas é o que eu disse, né, gradativamente. Então, assim, não precisei parar. Uma coisa que eu quero que vocês entendam que é muito difícil pra mim, mas em nenhum momento é impossível. Que é a mensagem que eu quero passar, que se você quer começar, começa. Porque é difícil, eu não tô dizendo que não é, que é fácil. É super fácil, tá? Nossa, ficar postando os vídeos nos stories como se fosse fácil. Eu sei que não é, e eu espero que eu esteja transmitindo a mensagem correta, de que não é fácil, mas não é impossível. Então terminamos cada série com uma corridinha, eu estava morta no final, mas mais um dia com aquela sensação de dever cumprido. Principalmente porque quando eu termino o vídeo eu vou postar nos stories pro pessoal, e aí eu fico tão animada, sabe, de rever ou de ver a interação de vocês, porque o pessoal tem dado muito apoio, interagindo muito nos stories, então isso me anima demais. Então eu termino acabada, cansada, é aquele momento em que eu sento aqui no sofá, bebo a minha aguinha e vou postar os vídeos, e aquele momento de descanso, e ao mesmo tempo eu vou me remotivando pela resposta de vocês dos exercícios que eu posto nos stories. Então tá sendo bem legal. Vocês viram aí também que nesse dia ele usou só coisas aqui de casa mesmo. Pro circuito, cabo de vassoura, umas bandejinhas que eu tinha ali pras plantinhas, ele usou também. Então assim, gente, é possível fazer em casa. Na verdade, a gente sabe que é possível com os próprios vídeos, né, que a gente assiste no YouTube de exercícios, é super possível. Você nem precisa de acessório nenhum. Mas ele, como tem alternado em atividades, em exercícios, ele tem usado os acessórios aqui de casa mesmo, então é super possível. No quarto dia, de novo, 20 minutinhos de caminhada. Nesse dia ele já fez um percurso um pouco diferente, que tinha uma subidinha, foi bem mais difícil pra mim, por ter uma leve subidinha, uma inclinação, não era nem uma subida, que pode dizer aquilo. Mas assim, no comecinho da subida, eu já tava super sem fôlego, eu tive que dar aquela paradinha, tomar uma água e continuar. Mas continuei, né? Então consegui concluir mais um dia com aquela sensação de dever cumprido. O que é engraçado é que nesses dias de caminhada, quando eu volto pra casa, eu termino pensando assim, podia fazer algum exercício, né, da TV. Porque eu tô tão animada que eu até quero fazer mais. Apesar do pé doendo, apesar de estar sem fôlego, apesar de estar cansada, mesmo assim eu quero fazer mais. Mas aí eu pensei, respirei e falei, calma, essa semana não, deixa o seu corpo descansar esse dia e quem sabe semana que vem você já consegue avançar esse degrau aí nessa escada tão difícil e tão íngreme. Aí no quinto dia, que foi o último, foi um dos dias mais difíceis, mas foi um dos dias que eu mais gostei também. Porque a gente fez um pouquinho de judô, pra quem não sabe, eu fiz judô na minha adolescência por um bom tempo. E depois que eu parei o judô é quando eu comecei a definitivamente engordar. Porque tendência eu sempre tive, mas o judô mantinha o meu peso, né? E aí quando eu parei o judô, que comecei a trabalhar, né, que você começa a crescer... Aí foi quando eu comecei a engordar. Então foi gostoso, porque há anos eu não penso em nada do judô e eu não faço nada. E aí no momento em que ele falou, faz isso, meu cérebro lembrou automaticamente do movimento e foi bem gostoso. Então, e foi bem cansativo. Nossa senhora, como foi cansativo. Como eu tô velha, gente, olha, nessas horas que a gente percebe. Porque você pensa, nossa senhora, alguns anos atrás, tudo bem, faz muito tempo, mas eu fiquei pensando, alguns anos atrás, eu fazia isso todos os dias como se fosse nada. Como se fosse assistir TV, né? Com a mesma destreza de ficar sentada no sofá. E eu fiz alguns movimentos e, nossa senhora, foi super cansativo. Super cansativo. Meu irmão teve uma hora que falou, respira fundo 3 vezes e continua. Porque eu tava totalmente sem fôlego. Mas tudo bem, eu tava feliz, porque meu cérebro lembrou e feliz por fazer um movimento que eu conhecia, né?
boy. I wanna show to the world that you're the bad one. E aí depois disso nós fizemos um pouco de musculação, um pouco de braço e também sempre usando coisas aqui de casa. Então ele queria 2 garrafinhas de água, como não tinha, nós pegamos 2 garrafas de óleo mesmo e uma garrafa de refrigerante para fazer um outro exercício. Então assim, tudo usando acessórios aqui de casa. A única coisa que às vezes ele usa que não é daqui é a luva de boxe, mas ele já tinha, né? Então, tranquilo também. You go again without remorse, without heart. In your head, you're right, but in my head, you are the bad. I wanna show to the world that you're the bad one. You was being bad. That use all my love, use all my time, use all my heart. You begging me to come out with you. I don't know, I'm fine without you. You begging me to come out with you. Nesses exercícios aí do último dia, no dia seguinte, eu fiquei com bastante dor aqui. Eu não sei que parte do corpo é essa, mas como se fosse aqui no tronco. Bastante dor, assim, eu me movia, doía. Mas mais uma vez eu tava feliz, porque se tava doendo é porque tava funcionando os exercícios. No domingo retrasado, que eu tava na casa da minha mãe e meu irmão ficou, vamos fazer, vamos começar, porque ele sempre falava e eu sempre fugia. Mas então nesse domingo que ele falou, vamos começar, eu falei, tá bom, vamos, aí, né, ele veio na segunda, então eu não tava ainda pensando em mudar a alimentação. Mas aí na segunda eu já fiquei tão animada, tão motivada, que eu já mudei a alimentação na segunda mesmo. Na segunda-feira eu já queria me pesar, mas a minha balança estava sem pilha. E aí na terça-feira eu comprei a pilha e coloquei na balança, e aí eu me pesei na terça. Então, da terça até a segunda seguinte, que foi ontem no caso, né, praticamente uma semana, eu perdi 1,5 kg com esses exercícios. E também com a alimentação, como eu disse, me motivou, mas eu não tô fazendo dieta. O que eu tô fazendo? Eliminei o pão, mas teve um dia que eu comi, eu registrei tudo lá nos stories, porque eu não aguentei, que foi inclusive no segundo dia, na terça-feira. Mas nos outros dias todos eu não comi pão, tô comendo ou uma panquequinha de banana ou uma crepioca. E diminuí muito a porção do arroz e feijão. Ainda não consegui eliminar. E aí incluí, né, ingestão de frutas, de legumes, de verduras, coisas que eu gosto, mas que por preguiça na maioria das vezes eu não consumo. Então eu acabei incluindo essas coisas. Eu não quero ser radical justamente porque eu sei que eu não vou aguentar e que eu vou acabar desistindo, porque eu já passei por isso outras vezes. Então eu tô indo aos poucos justamente por causa disso. Semana passada eu fiz essa alimentação um pouco mais balanceada, de reduzir porções, que inclusive é uma coisa que a nutricionista já tinha me passado, né, me pedido, uma das coisas que ela tinha me orientado. E se vocês quiserem que eu fale um pouco como foi essa consulta com o nutricionista, comenta aqui embaixo que eu falo pra vocês, que eu faço outro vídeo falando. Então, reduzir as porções pra mim era importante nessa semana e eliminar algumas coisas como fritura, pão e reduzir um pouco o açúcar. Eu sei que eu não consigo eliminar eles de vez, mas reduzir um pouco o açúcar. E aí agora, nessa segunda semana, hoje que eu fui no mercado, e eu vou postar depois outro vídeo pra vocês, começar uma reeducação, sabe? Comer um pouco melhor ainda, para que, sabe, fazendo gradativamente, para que não seja algo de tanto impacto no meu organismo e no meu cérebro, né? E fazendo com que assim eu não desista no meio do caminho, porque eu não vou sofrer tanto nessa transição. Assim espero. Mas como dizem, uma semana tá paga aí, né? Tô muito feliz com essa uma semana. Não quero me empolgar tanto com esse peso que eu perdi, porque tem muito pela frente. Mas eu tô bem feliz por ter tido um resultado melhor do que eu esperava, porque eu realmente não esperava que fosse ter um resultado tão bom logo na primeira semana. Porque a sensação que eu tenho é que eu não dei o meu máximo. Eu podia ter comido melhor ainda, lógico, eu podia, como eu disse, eu ainda não tava, né, fazendo uma reeducação, mas que eu podia ter feito melhor ainda, que eu podia ter feito mais exercícios. Então eu sei que eu posso mais, eu só não consigo nesse momento, mas gradativamente eu vou conseguir. Uma coisa que eu tenho feito pra me motivar mais ainda,
me inspirar mais ainda, que eu já fiz outras vezes em que eu tava nesse mesmo processo, é acompanhar pessoas que me inspiram nesse sentido. Assistir vídeos de pessoas que me inspiram, assistir vídeos motivacionais, tudo relacionado à saúde. Então, canais no YouTube, pessoas que eu já acompanhava e que passou por esse processo, né? Que tem alguma playlist de reeducação alimentar, de atividade física, de diário da dieta, sabe? E programas como The Biggest Loser, Extreme Makeover, Weight Loss Edition, esses programas que eu já assisti em outras ocasiões, eu tô revendo isso tudo de novo. Meus irmãos também, como eles têm formação em educação física, eles têm me indicado também alguns canais para acompanhar, fora os que eu já conhecia. Então, tá bem motivador, assim. Então, eu tenho acompanhado bastante isso, e isso tem me inspirado muito. E eu sei que isso é uma coisa importante, a gente se inspirar, porque isso motiva. Então, é uma coisa que eu recomendo, se você tá aí se sentindo desmotivado, faça o mesmo, acompanhe outras pessoas que inspirem, me acompanhem lá no Instagram e acompanhe esses outros canais de profissionais de nutrição, de educação física, médicos, né, endócrinos, e até esses programas que é um entretenimento e ao mesmo tempo nos motiva. Porque da mesma forma como muitos lá no Instagram têm dito que eu tenho sido uma inspiração, e isso assim me deixa, nossa, extasiada, né? Quando que eu imaginei que eu ia ser uma inspiração nesse sentido? Então, da mesma forma como muitos dizem que eu sou uma inspiração, eu também preciso ter as minhas inspirações. Me inspiro em muitas histórias que vocês têm me contado lá pelo Instagram, me dando apoio e contando a história também, tem sido bem motivador. E como eu disse, isso é um fator muito importante nesse processo. Então, busque coisas que te inspirem, se cerque de coisas e de pessoas que te inspirem, porque aí vai ser mais fácil esse processo de mudança e vai ser menos doloroso, um pouquinho menos doloroso, mas é difícil, gente, é difícil. Quem tá passando por esse processo aí, comenta aqui embaixo pra mim. Não esquece de ir lá no Instagram me acompanhar, porque eu tô registrando tudinho lá nos stories, tudinho mesmo. Nunca estive tão ativa nos stories como agora e tô me animando cada vez a postar mais ainda, porque o retorno tem sido incrível. O pessoal tem reagido muito aos meus stories, então tá bem animador, tá bem legal. Eu vou ficando por aqui. O próximo vídeo que eu vou postar provavelmente vai ser fazendo suco detox, que é uma coisa que eu tenho consumido e que eu quero consumir mais ainda. Ou preparando refeições para facilitar a semana toda, porque eu tenho as minhas dificuldades aqui alimentares, como por exemplo ter preguiça de cozinhar quando eu tô sozinha em casa e eu tô sozinha a maior parte do tempo. Então eu quero tomar atitudes, né, ações para evitar essas desculpas, né, da minha cabeça. Tipo, não vou comer saudável hoje não, porque tô sozinha em casa, não quero cozinhar só pra mim, entendeu? Então eu quero já deixar refeições prontas na geladeira, justamente para não ter essas desculpas, porque uma coisa que eu entendi nessa primeira semana foi isso. Todas as vezes que eu me dou uma desculpa, eu preciso criar uma ação. Eu tô falando de mim, tá? Eu preciso criar uma ação para que eu não tenha mais aquela desculpa. Então, por exemplo, o dia que eu comi pão, que eu falei, não tinha ovo em casa. Então, na minha cabeça, eu pensei, não tem ovo para fazer crepioca, então vou ter que comer pão porque não tem outra coisa. Entendeu? Então, no dia seguinte, eu fui e comprei ovo justamente para que eu não me desse mais essa desculpa. Então, é um processo de autoconhecimento. Então, eu tô aí descobrindo quais são as minhas fraquezas e reagindo a elas. Então, um dos próximos vídeos, inclusive, vai ser esse de preparando as refeições aí, organizando as refeições. Vai ser um dos dois, ou do suco detox ou das refeições. Mas se inscreve aqui no canal e acompanha tudinho pra vocês não perderem nada e me acompanha lá no Instagram. Então, se você não deu o seu like ainda, dê por favor, se inscreva aqui no canal. Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.